Você sabe, toda quinta a gente tem um quadro Saúde Mental aqui no Bom Dia Litoral e hoje não é diferente. Eu recebo aqui no estúdio da TVCI, com um prazer enorme em mais uma vez conversar com ela, a doutora Carlis Longo, ela que é psicóloga e vai falar sobre um assunto que está muito em evidência, mas por outros motivos. Tem muita gente fazendo piada, tem muita polêmica envolvendo essa febre dos bebês reborn, mas antes mesmo dessa febre, tem a terapia que é utilizada através do bebê reborn como ferramenta ou de outras bonecas, porque a gente sabe que há muito tempo é utilizado como terapia a presença desses itens, dessas bonecas em diversas situações. Doutora, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite e participar do Bom Dia Litoral. De que forma bonecas e até mesmo o bebê reborn, que é uma boneca mais recente, são utilizadas para idosos que estão em uma situação de Alzheimer, que tem essa doença, idosos que estão se recuperando de alguma cirurgia? Qual a importância dessa ferramenta na recuperação das pessoas com uma idade um pouco mais avançada? Prazer enorme tê-la aqui mais uma vez. Bom dia, Pierre. Bom dia você que nos assiste. Primeiramente, Pierre, obrigada em nome de profissionais da saúde mental por esse espaço para podermos falar de algo que vem sido assunto do momento, né, comparado com situações absurdas e não compreendido, porque houve uma situação em que um psiquiatra fez a recomendação para a filha que usasse aí a boneca, o bebê reborn, para auxiliar na terapia dessa mãe. E aí a gente ouviu nas redes sociais, nós vimos na mídia, né? Acho que o psiquiatra está louco, isso não se faz, né? Será que quem que está pior ali? Será que é a pessoa que está com Alzheimer ou o médico que fez essa recomendação? Bom, primeiramente, existem estudos. E aqui a gente vai separar a parte de terapia com a parte do brincar, do lúdico, né? Porque é uma boneca muito realista, que você olha aquela boneca, parece sim um bebê. O que é o Alzheimer? E essa ferramenta, Pierre, ela está sendo usada, a boneca como ferramenta na saúde mental, auxiliando nos gatilhos emocionais daquele indivíduo que está acometido pelo Alzheimer, a doença de Alzheimer, como é dito na saúde mental. Então, a gente vai perdendo ali a memória, né? A memória recente. No Alzheimer, você perde a memória recente. O que eu fiz hoje, o que eu comi. Daqui a pouco você vai esquecendo o nome das pessoas, aonde você está. Em um lugar que a pessoa comumente circula e ela não reconhece mais onde ela está. Isso é o Alzheimer. Mas as memórias, aquelas que estão mais preservadas, que é da infância, momentos que são marcados. Quando você tem um filho, quando nasce, né, um bebê, a gente lembra até o que estava fazendo na hora que a mulher ligou, olha, vai nascer, né? Então, uma memória episódica. Faz com que esse gatilho, a boneca ela é um gatilho que retorne você naquele momento. E qual é o ganho que a psiquiatria, que a saúde mental teve com o bebê reborn nos pacientes de Alzheimer? Uma diminuição da agitação, porque quem tem aí um paciente de Alzheimer em casa sabe que eles andam muito, eles não param, eles mexem muito a mão. É uma agitação. Então, uma diminuição da agitação, a agressividade também acontece, né, num período aí do Alzheimer. Essa agressividade ela é reduzida assim significativamente, os ganhos são muito importantes e também farmacológicos. A medicação começa a responder mais rapidamente nesse indivíduo. Então, olha quantos ganhos. Carla, quem disse isso? Foi uma psicóloga? A gente achou? Não, são artigos científicos. Ontem, Pierre, até me debrucei muito a isso para ver como é que está atualmente as pesquisas, a evolução da ciência. São só dados positivos. Muito importantes, assim, a ciência vem demonstrando que o bebê reborn no tratamento de pessoas com Alzheimer é muito positivo. E aí, através dessa ferramenta, através desse brinquedo para muitas pessoas, mas que para aquelas pessoas que precisam desse tratamento especial, acaba se tornando também um item, uma ferramenta de recuperação, é possível prover um pouco de qualidade de vida para essa pessoa, ou melhorar a qualidade de vida dela, ainda mais nessa reta final da vida, né? Porque a gente sabe que o Alzheimer acomete principalmente pessoas com uma idade mais avançada. Então, também traz essa qualidade de vida para as pessoas que precisam desse ferramenta, né? Hoje, no mundo, a Organização Mundial de Saúde coloca que nós temos 47 milhões e meio de pessoas com demência no mundo todo. É um número importantíssimo. Então, a ciência passa a
a se debruçar, a entender esse fenômeno. Por que as pessoas estão aí por que a demência está aparecendo, né, mais frequentemente na sociedade? Não é que ela está aparecendo mais frequentemente, é porque a população também aumentou, a população de idosos. Lembrando que nós estamos falando aqui de idosos, né, porque é uma doença que acomete idosos. É regra? Não. Pode aparecer com pessoas mais jovens? Sim. Mas é uma doença característica de idoso. Então, esse ganho é com o idoso. Uma outra questão na qualidade de vida, Pierre, é o respeito. Porque quando você está tratando com um idoso, diz assim, virou criança, está com uma boneca na mão. Não, primeiro que ele não está com uma boneca para ele. Né? Nós que não estamos acometidos pela doença, pela demência, temos compreensão, capacidade cognitiva de entender que que é uma boneca. Eles não. Para eles é uma criança que traz afeto. Né? E se a gente for lá nas nossas memórias primitivas, a gente sempre vai ter algum momento com criança que foi gostoso, seja alguém da família, ou você enquanto criança que foi bem cuidado. Então, é esses gatilhos que a ciência busca. Né? E tem tido aí bastante eficiência. Você falou assertivamente, né? Porque antes da bebê reborn, já havia nas casas de longa permanência, asilo, como todo mundo sabe aqui em Paranaguá, eu, além de defensora do asilo dos idosos, né? Eu trabalhei nos 2 asilos aqui em Paranaguá, tenho uma larga experiência nesse lugar aí, Pierre, e também convivo com os idosos da UNAT, que fazem outro ponto. E muitas das idosas amigas da minha mãe faziam bonecas, costuravam bonecas artesanais para doação ao asilo. Você não está doando como se elas fossem crianças, mas para idosos que fazem vínculo afetivo com aquele objeto. E, doutora, eu até vi recentemente o relato de uma moça que mora em uma outra região do país e a mãe dela tem todo um cuidado, todo um amparo de residir em uma casa de recuperação, em um asilo, e ela falou que depois que enviou uma boneca para a mãe, um bebê reborn para a mãe, a situação do Alzheimer ficou bem mais controlável, porque ela tem a crise, mas aí o controle dessa crise é mais rápido. Você acredita que, até analisando esses estudos científicos, a tendência é que até esse realismo das bonecas ajude também nessa situação? Porque se você tem uma boneca menos realista ou realística, você tem a possibilidade da pessoa, depois da crise, reconhecer que é uma boneca, que talvez não seja um bebê. Mas quanto mais realista, melhor deve ser a resposta para aquele momento de crise na sua avaliação? Sim, sim. Ela tem essa condição de amenizar a crise. Esse é o impacto que a boneca vem trazendo, né? Tudo que traz afetividade positiva, Pierre, ela tende a diminuir o impacto. Então, quando você acolhe alguém no momento de crise, você está reduzindo o impacto negativo daquele momento. A boneca tem essa função, porque ela faz vínculo de afeto com aquele objeto. Então, os gatilhos... A ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, tem fotos, inclusive, de pessoas ali, de idosos, com as bonecas no colo, como se fosse uma criança, acarinhando, maternando, que essa é a palavra, o maternar. O maternar desperta em nós sentimentos positivos, de cuidado, de zelo, de amor. E aí, todos os sintomas, eles são reduzidos. Na ciência, a gente busca muito o bom humor, para melhorar a saúde, né, em hospitais, tanto que tem aquelas companhias de alegria que visitam hospitais, que é salutar, porque ativa áreas do cérebro da cura. A alegria, a oração e o amor. Isso é muito importante, ainda mais nos dias atuais. Doutora, muito obrigado por aceitar o convite de participar do quadro Saúde Mental mais uma vez. Um prazer enorme tê-la aqui e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Pierre. Um beijo a todos e só finalizando aqui, não misturem a questão do tratamento, da terapia com pessoas com Alzheimer com o brincar com o lúdico. Levar bebê reborn na maternidade em UPA, a gente já está falando de um outro quadro que não é esse do tratar as pessoas com Alzheimer. É muito importante, até porque tem muita gente confundindo as coisas.